Olá pessoal, me chamo Elisa Quinte, sou advogada e trabalho com questões relacionadas ao planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. Hoje aqui nós vamos falar sobre política fundiária no Brasil e os impactos da Lei 13.465 de 2017, nova Lei da Regularização Fundiária, dentro do curso REURB na Prática, volume 1. Então, essa disciplina, na verdade, vai tratar da questão do histórico da regularização fundiária no Brasil, de forma sucinta, obviamente, porque essas questões relacionadas à terra ocorrem desde o descobrimento. Então, a REURB na Prática, volume 1, apresenta 3 disciplinas, a primeira delas é essa, que a gente vai ministrar agora, e as outras duas são mais relacionadas às questões práticas, as questões práticas da REURB. Como é que se deu o desordenamento fundiário brasileiro? Por que a questão das terras no Brasil é uma questão complexa e multidisciplinar? E que inovação que essa nova lei trouxe? Que inovações essa lei proporciona para quem trabalha com regularização fundiária? Certo? Então, tudo iniciou com o regime das Sesmarias. O regime das Sesmarias durou até 1822 e é um regime que era tratado, que era vigente em Portugal, que foi uma lei que foi publicada em Portugal mais ou menos em 1375. Ela vigorava lá. Então, quando os portugueses vieram para cá, eles iniciaram a questão do ordenamento fundiário, também aplicando o regime das Sesmarias aqui. As terras eram transferidas, eram passadas, não registradas, mas repassadas aos sesmeiros na época do descobrimento, mais ou menos em 1530, os registros mais antigos das Sesmarias, se não me falha a memória, de 1534, e funcionava da seguinte forma: a coroa destinava aos sesmeiros, ou seja, alguém, magistrados portugueses, na verdade, alguém que ficava responsável por conduzir a questão da agricultura, a questão das terras cultiváveis. E quem trabalhava nessas terras não tinha direito a elas, nem os sesmeiros tinham direito a essas terras, as terras eram da coroa. Então, era mais ou menos 6.500 metros quadrados de terra, e quem controlava isso tudo eram os sesmeiros, que passavam essas informações à coroa. Esse regime, Sesmarias, a gente já pode perceber que quem ocupava a terra não era o proprietário, Então, iniciou assim, o Brasil iniciou assim, regime de terras. Isso durou até 1822, Então, foram 3 séculos onde as pessoas que viviam aqui, que cultivavam a terra, não eram as suas proprietárias, Então, depois de 1822, e foi até 1850, iniciou o regime das posses, O que era o regime das posses? Os sesmeiros, tinham o direito de transferir para os seus nomes algumas sesmarias, Então, quem era posseiro era considerado sesmeiro, então eles tinham direito, algumas sesmarias podiam ser transferidas para eles. Então, era o regime de posse, que durou até 1850. A partir de 1850, que foi quando foi publicada a Lei de Terras, que é considerada a primeira lei de regularização fundiária do Brasil, é que começou a falar de uma regularização, mas não exatamente de quem produzia na terra, mas daqueles que, durante o regime de posse, não conseguiu transferir as terras para o seu nome, ou seja, os sesmeiros. No final do regime das Sesmarias, Portugal já começou, a coroa já começou a transferir essas terras para os sesmeiros, pessoas que eles escolhiam, magistrados portugueses, gente que eles escolhiam, que a própria coroa escolhia, para se beneficiar de algumas terras, de algumas sesmarias. Então a gente percebe que desde o início a questão do ordenamento fundiário brasileiro iniciou com as pessoas que produziam e que moravam na terra não podendo transferir essas terras para os seus nomes. Então a gente vê que na verdade iniciou
com essas terras sendo da coroa, né, de propriedade da coroa, e aos poucos isso foi sendo transferido, não para aqueles que moravam ou que cultivavam, mas para quem a coroa achava que devesse transferir essas terras, né? As sesmarias, então, na verdade, elas eram terras cultiváveis e eram cultiváveis durante algum tempo. Quando se percebeu que essas terras já não eram mais atrativas, né, se devolvia essas sesmarias à coroa. Tá? Então ninguém que produzia tinha a perspectiva de virar o proprietário da terra. Né? Então o que isso levou, o que isso gerou, né, com relação ao ordenamento fundiário? Isso privilegiou que poucas pessoas tivessem direito a muitas terras, né? Então os sesmeiros viraram donos de muita terra no Brasil. Isso deu vazão a grandes latifúndios, né? Quem realmente é a pessoa que cuida, que tem a posse da terra, né? Transformar essa posse em propriedade. Então nós temos alguns marcos legais, e aqui eu deixo bem claro que a ideia da disciplina não é estudar a fundo a questão do ordenamento fundiário brasileiro, né? Nem da política fundiária brasileira. A questão é pontuar alguns marcos interessantes para quem vai trabalhar com a regularização, né? Para evitar que os profissionais e os estudantes que desejam trabalhar com essa área, estudar essa área, não partam do princípio que a regularização fundiária inicia no momento que a lei foi publicada. Né? Na verdade, a lei foi publicada em 2017 para tentar conter, né? Depois a gente vai ver que ela tem inclusive um marco temporal, né? Ela serve para conter novas irregularidades e também para privilegiar quem é o posseiro da terra, né? Quem de fato a comprou e a possui, né? E principalmente para cumprir o princípio constitucional da moradia. Tá? Então aqui a ideia é pontuar esses marcos legais para que quem for trabalhar ou estudar isso, saber que é muito interessante, é fundamental ter contato com esses marcos legais, e depois também na apostila da disciplina vocês vão ver que nas referências tem muita coisa interessante para quem quiser realmente ir um pouco mais além, ou mais a fundo, né, nas questões, vai ter essa possibilidade. Independente disso, a gente também vai estar à disposição por e-mail, ou enfim, por outro canal que a própria instituição oferecer, para tirar as dúvidas que eventualmente surgirem e também para tentar viabilizar algum material que seja interessante. Então, repito, os marcos legais aqui apresentados, eles estão diretamente ligados à questão da regularização fundiária, tá? Da REURB. Marcos legais importantes para a gente pensar a REURB, tá? Tem muita coisa que aconteceu em todos esses tópicos, entre esses tópicos que eu vou colocar aqui agora, que são importantes para o Brasil e também são importantes para o ordenamento territorial brasileiro, mas esses que eu vou comentar aqui são imprescindíveis para quem pensa REURB, tá? Então, o primeiro marco legal, a Lei de Terras de 1850, tá? Que é o primeiro marco legal relativo à regularização fundiária. Se falou em regularização fundiária nessa época, mas como eu já disse, era uma regularização que pretendia transferir aquelas terras que ainda não haviam sido transferidas na época do regime de posses, né? As sesmarias que viraram terras particulares, né? E que ainda não tinham sido regularizadas. Depois da Lei de Terras, eu destaco o Código Civil de 1916. Por quê? No Código Civil, e é importante a gente referir que esse código, que é de 1916, perdurou até 2002. Né? Foi bastante tempo que nós tivemos um Código Civil que pleiteava o liberalismo à propriedade privada. O que isso quer dizer? Propriedade privada não tinha restrições, né, naquela época. Ou seja, eu tenho uma matrícula, está no meu nome, não existe limitação administrativa, não existe direito de vizinhança, não existe limitação administrativa relativa à higiene, era como se fosse um direito de propriedade absoluto. Né? Então a gente chama de liberalismo à propriedade privada. Detenção de terras
se fazia ainda com o Código Civil de 1916 em vigor, lembrando que em 1988, depois da Constituição Federal, isso mudou um pouco. Então, devido a isso, ocorreu muita ocupação irregular, crescimento da área urbana, né? Porque quem não tinha condição de comprar terra, obviamente se instalava muito próximo dos centros urbanos, né? Para conseguir trabalhar. Isso acontece até hoje, né? E muita especulação imobiliária, certo? Outro marco importante, imprescindível, né, a gente referir, é a Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã. Foi com a Constituição de 1988 que a regularização fundiária surgiu, apareceu como uma política pública importante, né? Dois artigos importantes da Constituição, que é o 182 e o 183, posteriormente foram regularizados, né? Que virou o Estatuto da Cidade, que é o próximo marco legal que a gente aponta como sendo imprescindível para pensar REU. Então, o Estatuto da Cidade, que surgiu, né, é importante referir, só em 2001, embora a Constituição seja de 88, ele questiona como esse espaço é produzido, né? E ele restringiu também, uma questão muito importante, ganhos e apropriação da renda fundiária, né? Ele previu a função social da propriedade, ele tratou disso, ele trouxe instrumentos, né? Então é toda uma política para tentar conter essa acumulação de terras, né? E restringir os ganhos relativos a isso, tá? É uma lei muito importante no país, um marco legal muito importante, talvez o mais importante até aqui. Depois nós tivemos a Lei 11.977 de 2009, que é a Lei Minha Casa Minha Vida, mas foi a primeira legislação federal que tratou da regularização, da possibilidade de regularização de forma administrativa, né? O que essa lei previa? Previa que todo procedimento relativo à regularização fundiária fosse gerenciado pelos cartórios de registro civil, pelos ofícios, tá? Foi uma lei que foi publicada em 2009, ela teve muita dificuldade de ser implementada, embora tenha trazido muitas questões, muitos conceitos importantes para a regularização, ela foi revogada no que concerne a regularização fundiária, para dar lugar, aí sim, à lei que a gente vai estudar, que é a Lei 13.465 de 2017, né? Essa lei trouxe a criação de novos conceitos e uma questão, talvez a mais importante, a que diz respeito ao gerenciamento desse instrumento de regularização fundiária pelo município. Tá? É importante lembrar que nós temos vários instrumentos de regularização que vieram lá da Constituição Federal de 1988 e do próprio Código Civil, né, que já existia no Código Civil de 1916 e que perdurou no novo Código Civil de 2002, que é o uso capião, que é a adjudicação compulsória, CDRU, né, tem decreto específico. Então, são instrumentos que já eram utilizados para regularizar as posses, né? Para regularizar as terras. Muito embora nenhum desses instrumentos previa que isso fosse feito de forma conjunta, que fosse feito de forma coletiva. A CDRU ainda era possível aplicar de forma coletiva e alguns outros instrumentos também, mas não era o objetivo dessas normas que isso fosse implementado em massa. Tá? Então, essa primeira situação ocorreu na publicação da Lei 11.977 de 2009. Tá? Então, agora, com a 13.465, isso está se solidificando, né? Embora o trâmite seja bem diferente de tudo que a gente já viu até aqui, tudo que a gente já estudou até aqui em termos de instrumento jurídico para regularização de terras. Tá? Talvez seja por isso que ela é uma lei tão polêmica, agora menos polêmica. Eu acho que no início, quando foi publicada, né, a gente já está em 2020, quando foi publicada ela era mais polêmica, depois com os estudos, isso foi, com a prática principalmente, né, isso foi ficando de lado e se percebeu a importância dessa normativa, né, a nível federal e
municipal também, o instrumento poderoso e importante que a gente tem nas mãos. É importante dizer também que alguns estados já tinham alguns instrumentos que eram de âmbito estadual, né? Em Santa Catarina, por exemplo, a gente teve o Lar Legal, que possibilitava a regularização via judicial. A Lei 13.465 é via administrativa, sendo que o município é que faz a gestão de todo o procedimento. Tá? Então, quais são os aspectos inovadores dessa lei? O que ela trouxe de novo? Bom, em primeiro lugar, ela tem um marco temporal. Tá? Então, todas as irregularidades ocorridas até 22 de dezembro de 2016 são passíveis de serem regularizadas pela lei federal. Tá? Então, o que isso significa? Significa que nenhum núcleo urbano consolidado após essa data pode ser passível de regularização pela lei federal. Tá? Outra questão importante. A Lei 6766 de 79, Lei de Uso e Ocupação do Solo, prevê vários requisitos para parcelamento de solo. Né? Então, essa lei prevê que para a regularização estão dispensados os requisitos da 6766. Isso é uma questão importante e relevante a gente tratar, porque a Lei 6766 ela continua vigorando. É uma lei super importante, né? Uma lei de 79, anterior até à Constituição, que a gente já viu um movimento, né, de mudança na questão do ordenamento fundiário brasileiro até anterior à Constituição. Mas é uma lei que ela continua vigorando, e quem vai parcelar a terra precisa se valer dessa legislação. Isso é uma questão super importante, que a regularização fundiária, na verdade, ela é uma exceção. Né? Ela é uma exceção à Lei 6766. Então, onde não foi possível parcelar e ocupar a terra de forma regular, até 22 de dezembro de 2016, a gente aplica a REURB, aplica a 13.465 de 2017. Tá? Então, ela não é uma lei paralela, ou se usa a 6766, se não der para usar a 6766, eu uso a 13.465. Não é assim. Tá? Então, sim, para parcelamento, uso e parcelamento da terra, continua valendo a Lei 6766. Tá? A Lei 13.465 é regime de exceção. Por isso que ela tem um marco temporal, o dia 22 de dezembro de 2016. Ok? Questão de área de preservação permanente. Né? A Lei 11.977 não permitia a questão da APP, nem de área de risco. Né? Agora, com essa nova Lei 3.465, a gente tem a possibilidade, sim, de regularizar aquelas ocupações que estão em área de APP, mediante estudos técnicos. Tá? Então, não é porque está em APP que é passível de regularização, não, precisa de um estudo técnico para comprovar que, de fato, aquela ocupação pode permanecer, né, ou a sua permanência não vai gerar um dano ambiental relevante. Tá? Isso é importante colocar.